Ok. Bom, estamos aí pertinho do concurso, né? Esse espaço maior se deu primeiro porque entrou lá uns vírus lá no meu computador, lá, então eu preferi evitar algumas publicações para evitar contaminações genéricas por aí. Mas então falta então só o constitucional, depois vou falar sobre o administrativo, e aí depois a gente então faz a última prova, e eu acho que você vai fazer essa prova já não tão aéreo em relação ao direito. Quero lembrar outra vez que essa aula não é para quem sabe direito, né? Não é para acadêmicos de direito, bacharéis, nem tampouco para advogados. É para quem não sabe nada, mas quer participar do concurso. E cuidado, né? Porque se você fizer uma excelente prova de português lá, gramática, informática, sei lá, né? Você tem todas as possibilidades de botar a vaga assim. Porque tem gente que sabe direito, mas não sabe nada disso. Então quase que de igual para igual, né? Então é isso aí. Então, nos resta então falar sobre direito constitucional. E é um tema bacana, eu particularmente gosto muito de direito constitucional, lá porque eu tive um baita de um professor, né? Eu sou fã absoluto dele, que é o João Mendes, lá do curso ênfase. Cara, o Padilha também excelente, né? Excelente professor de constitucional. Eles me fizeram gostar de direito constitucional. Que, aliás, o professor bom, né, ele faz você gostar do que você às vezes não gostava. Me lembro uma professora de história que eu tive, não vou dar o nome dela. Ela conseguiu fazer eu ter horror à história, né? Agora não, agora já gosto porque eu leio como cultura, né? Mas não como obrigação de notas, tal. Então tá certo. Então vamos falar sobre direito constitucional? Vamos? Ok, o que eu fiz? Para falar sobre direito constitucional, o que eu fiz? Peguei um livrinho, né, concursos jurídicos, direito constitucional, né? E aí eu dei uma folheada nele. À medida que eu vou dando uma folheada, eu vou passando para vocês alguma coisa superficial, né? Para que você tenha uma noção do que seja o tal do direito constitucional, né? Parece que não é muito difícil entender que o direito constitucional é alguma coisa que você extrai da Constituição. Por que extrai da Constituição? Extrai sim. Porque se você mudar a Constituição, então vai ter que mudar o direito constitucional praticamente, que vai depender de muitos aspectos, né? Não vai mudar tudo, mas muita coisa muda. Então, o direito constitucional, se ele vem lá dos estudos da própria Constituição, temos que falar então basicamente o que? Da Constituição, né? E para você falar sobre a Constituição, você precisa saber interpretar a Constituição, né? Você lê um texto e você não sabe como interpretar o texto. Então tem algumas regras, e as principais, 3 ou 4 só que eu vou falar, formas de interpretação de uma Constituição. Se eu der um texto para você, de qualquer tipo, de livro, sei lá, uma poesia, se eu der para você um texto, e você lê o texto, você terá que interpretar esse texto para você entender, lógico. Como é que você começa interpretando esse texto? Primeiro, o que é óbvio, pela sua manifestação gramatical, né? Então, uma das formas de você interpretar uma Constituição é pela técnica, vamos chamar assim, gramatical. E que, de certa maneira, muito se assemelha com a interpretação literal, né? Na sua literalidade, né? Na sua gramaticidade. Então, aquilo que é é importante, aquilo que é ou importante, né? Falar um ou outro é uma coisa, um e outro é outra. O e significa acumulatividade, o ou a alternatividade. Então, a interpretação inicial do texto constitucional é através da interpretação gramatical. E a gente bota aqui, ó, interpretação 1.
gramatical. Gramatical. Mesmo que ainda não esteja escrevendo o tal da tinta aqui. Pois bem, a segunda forma de você interpretar a Constituição seria você entender todo o histórico. Ela, na verdade, ela é um resultado de uma evolução, né, histórica, né? Você começar a entender por que você é o que é hoje, teremos que entender a tua história. Bem, você é isso que você é hoje porque teus pais, tuas avós, a cidade onde você morou, o que você estudou, as suas opções, tal. A tua história te leva a entender o que você é hoje. Da mesma maneira, a Constituição. A história das construções sociais, das construções políticas, econômicas, a história das constituições, ou seja, tudo padrão do passado explica a você o presente. Então, quando você quer entender o presente, você consegue entender melhor, porque você entende todo o passado. Da mesma maneira, a interpretação da Constituição pode se dar por uma questão puramente histórica. Histórica. Muito bem. Por que isso aqui, por exemplo, não está funcionando? Porque a história dele é o seguinte, já escreveu muito, né? Entendeu, né? Interpretou aqui. A mesma coisa. Você vê a Constituição, você interpreta pelo que está escrito gramaticalmente, mas também entendendo o histórico dela. Outra forma de você interpretar, e seria interessante tocar, eu só quero falar só mais dois, que é o teológico. Desculpa, o teleológico. O teleológico é aquela interpretação que você dá a um texto da Constituição, onde você, lendo esse texto, você consegue entender aonde ele quer chegar. Você entende quais são as finalidades do texto. Você lê a Constituição e fala, isso tem um objetivo tal, tal. E eu consigo visualizar, e nem sei se os doutrinadores aí acham, concordam, não sei, mas eu consigo verificar o teleológico à medida em que eu entendo o histórico. O histórico já caminha numa direção, não é verdade? Esta direção deverá continuar, teleológico. Se ela caminha numa outra direção, a história da Constituição, ela vai, parece que numa outra direção. Então, à medida que você entende a história, a interpretação histórica, facilita a interpretação teleológica, da sua finalidade. E essas finalidades vão estar respeitando princípios inscritos na própria Constituição. A Constituição fala muito de princípios de direitos humanos, né? De direitos humanos. Ora, se é direitos humanos, a sua interpretação jamais poderá ser contra os direitos humanos. Foge a teleologia da Constituição. Então, falamos da interpretação literal, gramatical, histórica, teleológica e, finalmente, quero lembrar uma interpretação que essa talvez seja até um ponto que possa cair na prova, né? Ele vai falar uma palavra chamada mutação. Se você ler na prova essa palavra mutação, você não pode esquecer. A mutação, de certa maneira, é uma técnica de interpretação da Constituição. De como é que você interpreta a Constituição, né? Tem algumas interpretações tão esdrúxulas, né? Mas é a interpretação. Quer ver uma? Que na verdade a Constituição vai falar que casamento se dá entre homem e mulher. Se você for fazer a avaliação gramatical, está escrito homem e mulher. Se você for fazer a avaliação histórica, você vai ver que sempre foi homem e mulher.
E aí você, em função do que está escrito, a história, então você consegue fazer uma interpretação teleológica e dizer, olha, homem e mulher. Mas acontece que sem mudar o texto, sem mudar a gramática, sem mudar as palavras, hoje a interpretação é que homem casa com homem, mulher casa com mulher. É reconhecido como entidade familiar. Mas não está escrito isso na Constituição. Mas a interpretação, mutação. Na interpretação por mutação é assim, ó. Não está escrito, mas é isso que eu quero que seja interpretada. O Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da nossa jurisdição, ele diz, não, apesar de estar escrito homem e mulher, nós podemos interpretar que é homem e homem, mulher com mulher. Beleza. Então, o que é a mutação? A mutação é uma nova interpretação da Constituição sem mudar as palavras, sem mudar o texto. Quer dizer, não muda o texto, mas faz uma nova interpretação. Então, mais ou menos assim, está escrito assim, homem e mulher podem casar. Não é isso? Mas agora eu vou dar uma nova interpretação. Eu digo que eles também podem ser homem mais homem ou mulher mais mulher. Mas está escrito isso aqui? Não. Mas qual é a interpretação? É nova. Então, mutação constitucional é isso. É uma nova interpretação da Constituição, ainda que sem mudar nenhuma palavra dela. Essa é, talvez, se fosse cair alguma coisa sobre a interpretação da Constituição, eu acho que cairia exatamente isso aí. Por quê? Porque são muitos candidatos, então tem que derrubar, né? Derruba aí. Mutação constitucional. Tema bacana. Muito bem. Dando mais umas folhadinhas aqui, né? A gente vai ter que falar sobre alguns princípios da Constituição, né? Então a gente fala aqui sobre princípios. Sabe que a Constituição ela segue princípios. Por quê? Porque os princípios foram impostos a ela, lá pelo poder constitucional, que a gente vai falar já sobre isso. Um dos princípios da Constituição é que ela é suprema. É o princípio da supremacia da Constituição. Quer dizer, imagina se a nossa Constituição não fosse suprema, né? Se um zero à esquerda, né? Então, se você pudesse fazer uma pirâmide, e quem fez isso muito bem foi Hans Kelsen. Kelsen fez muito bem isso. Ele botou lá em cima dessa pirâmide, ele colocou a Constituição Federal. Então ela está na supremacia. Tudo que estiver, todas as leis que estiverem aqui para baixo, vão ter que estar submetidas à Constituição. Não só na sua literalidade, no que está escrito, mas nos seus princípios. Uma lei pode, de repente, estar de acordo com alguma forma de interpretação com a Constituição, mas pode, de alguma forma, não estar disposto junto com os princípios da Constituição. Então, se você ferir um princípio, você vai estar ferindo uma norma constitucional. Então, os princípios da Constituição são os princípios implícitos e os explícitos. O princípio da supremacia da Constituição não está escrito na Constituição. A Constituição não diz, eu sou o Supremo. Não está escrito isso. No entanto, é implícito que a Constituição seja a lei maior, a magna lei, a carta maior. Então, nesse caso, diríamos que o principal princípio da Constituição é a sua supremacia. Abaixo dela, todos têm que respeitar os seus limites normativos e também os seus limites principiológicos.
E um dos princípios é o princípio da supremacia da Constituição. O que não estiver de acordo com a Constituição é inconstitucional. E se é inconstitucional, feriu a supremacia. Daí a certa sinomínia, né, entre o que é supremo e o que é constitucional. Pois bem. Existe aí um outro princípio muito interessante, que é o princípio da presunção de legalidade das leis. É claro, poxa, você compra lá, sei lá, um livro qualquer que diz sobre as leis, né? Aí está lá uma lei Maria da Penha, Deus me livre. Lei Maria da Penha. Muita gente questionou a Lei Maria da Penha. Muita gente. Inclusive eu. Tem lá os meus motivos. Acho que já existia lei para punir aqueles que batem mulher, agredem mulher dentro da sua casa. Não precisa de Lei Maria da Penha. Bom, então, Lei Maria da Penha. Quando você tem um olhar sobre esta lei, você tem que ter um olhar dizendo, olha, até que se prove ao contrário, esta lei é constitucional. Até que se prove o contrário, iuris tantum, esta lei é constitucional. Esse que é um princípio interessante, quando eu falo que é o princípio da presunção de constitucionalidade da lei, é que quando eu vejo que uma lei que já passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado Federal, ou uma lei que passou pela Câmara dos Vereadores, foi promulgada, cara, eu tenho que partir do princípio que ela é uma lei constitucional. Ela não está ferindo a Constituição, né? Que é a lei maior. É um princípio. É o princípio da presunção de constitucionalidade da lei. E ela vai ser constitucional até que o Supremo Tribunal Federal declare que não é mais constitucional. E a gente fala sobre isso depois. A interpretação conforme a Constituição, ela é muito ampla. É uma interpretação óbvia, né? Estou fazendo uma interpretação desta lei conforme a Constituição. Isso é óbvio. É tão óbvio que isso é até difícil de explicar. É tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. Porque como é que você vai interpretar essa lei? Você vai interpretar dizendo, olha, essa lei é constitucional porque conforme a Constituição, ela em nada agride a Constituição. Existe também aí um princípio que é implícito, ele não está escrito, não é explícito, mas é um princípio extremamente importante que pode cair na sua prova, tá? Que é o princípio da proporcionalidade e aí a razoabilidade. Razoabilidade e proporcionalidade é simples explicar. Quer dizer, quando você vai estar dentro de um determinado caso concreto, por exemplo, o pai perguntou ao filho, você tirou nota boa? Ele falou, tirei. E você vai ver a nota dele é 4, nem passou de ano, ele mentiu. O garoto tem 13 anos de idade, ele mentiu. Uma mentirinha boa dessa, ficou com vergonha, não falou a verdade. O pai então fez o seguinte, bom, já que você mentiu, você vai ser castigado. Eu digo, é razoável? Bom, certamente é razoável, ele mentiu, coisa feia e tal. Mas qual é o castigo? O castigo, você vai ficar 5 anos sem poder sair do seu quarto. Cara, pensa bem. Quer dizer, houve razoabilidade? Houve proporcionalidade? Não houve proporcionalidade. O cara, mentiu, está razoável que o pai aplique lá uma pena, você está de castigo hoje porque você mentiu, tal. Não vai poder ver o Batman. Vai dizer, olha, nos próximos 30 anos você não pode mais ver o Batman.
não é razoável, portanto, aí nesse caso não é proporcional, né? É razoável, mas não é proporcional. Tá bem? Muito bem. Então, o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade, embora alguns autores diferenciem, um é uma coisa e outra é outra, e outros acham que é a mesma coisa, né? Não esqueça que são princípios constitucionais. Eu acho que ser razoável é bem diferente de ser proporcional, né? Como eu acabei de falar agora. É razoável que o camarada perca a carteira de motorista por estar, né, embriagado e tal. É razoável, claro. Mas é razoável que ele perca ad eterno a carteira? Acho que não é razoável. Não é proporcional, né? Bem, estamos indo. O conceito de Constituição, acho que não precisa entrar em detalhes, que não vou perguntar o conceito de Constituição para ninguém. Todo mundo sabe que ele é maior, que manda e tal. Né? Aqui eu guardei algumas coisas sobre a questão da classificação da Constituição. Eu vou ser bem breve e bem sucinto sobre a classificação. Vê se não é fácil você classificar a Constituição. Vamos fazer então aqui a classificação da Constituição. Fica tranquilo, mas é só mais uma questão de 3 ou 4 horas, a aula acaba. Então é só. Vamos classificação. Classificação das Constituições. Mas eu vou esquecer das Constituições e vou fazer classificação somente da Constituição Federal de 1988 do Brasil. Né? Você sabe quando ela foi publicada, né? Então, a lei do Brasil é de 5 de outubro de 88, tá bom? Esquece não. Muito bem. 5 de outubro. A nossa Constituição, ela foi promulgada. Não esquece. Ela foi promulgada. O que é promulgada? Quer dizer, é uma Constituição que o povo participou, votou, opinou, não foi assim? Aquela discussão enorme sobre as matérias constitucionais, tal. O povo participou, fez, sei lá. Como todo mundo participou, ela foi promulgada. Agora, existe uma outra classificação que é a outorgada. A classificação onde ela é outorgada, nós não estamos no Brasil. No Brasil não tem negócio de outorgada agora não. Tá? Por quê? Porque a outorgada é uma Constituição imposta. O poder público faz a Constituição, pega a Constituição e joga pela goela dentro do povo. Esta é a tua Constituição, acabou. Então, a nossa Constituição não foi outorgada em 5 de outubro de 88. Ela foi promulgada. Por que ela foi promulgada? Porque o povo participou. Não esquece, eu não gosto muito de processos mnemônicos não, né? Mas o P aqui, ó. P de povo. O povo promulgada em 88. Otários. Nós não somos otários, né? Então não tem nada a ver com isso aqui. A nossa Constituição não foi outorgada, ela foi promulgada. Essa sim pode ser uma perguntinha bacana, né? Nossa Constituição foi outorgada? E não foi outorgada, ela foi promulgada. Por quê? Porque o povo participou bem democraticamente das suas deliberações, da sua formulação, etc, etc. A nossa Constituição, ela é uma Constituição rígida. Por que ela é rígida? Então, ela é promulgada, e agora ela é rígida. O que é uma coisa rígida? É uma coisa que não é, né? Ela é dura, mas não é tão super rígida, como fosse um concreto, né? Por que a nossa Constituição não poderia ser super rígida? Porque a Constituição,
ela acompanha o povo, ela acompanha os costumes, ela acompanha aquilo que o povo passa a entender como certo. Por isso a Constituição ela tem que estar bem adaptada à sociedade, né? E se a Constituição não acompanhar a evolução social, né, ela então deixa de ser uma Constituição legal, no sentido de aplicabilidade, porque ela vai estar em conflito com a sociedade. É por isso que ela precisa ter pequenas mudanças. Mas tem alguns aspectos da Constituição que não podem ser mudados. Porque se ela pudesse ser também mudada, de acordo que vai mudando a sociedade, vai mudando a Constituição, ela não seria rígida, ela seria absolutamente flexível. Então ela não é nem flexível no sentido de facilmente vai trocando os seus artigos, tá? Ah, mudou a sociedade, então muda também a Constituição. Que ela passa a ser uma Constituição flexível demais, então ela quase que é espelho da sociedade, ela não é também aquela que normatiza a sociedade, ela é só um pau mandado. Então a Constituição não pode ser tão flexível esse ponto, mas também não pode ser tão rígida a ponto de, não se alterando em aspecto nenhum, ela fique totalmente dissociada da realidade social. Por isso que ela é rígida, não é nem flexível, nem é super rígida, ela é rígida. Por quê? Porque ela tem alguns, dentro da Constituição, ela tem algumas normas e alguns princípios, eu diria, pelo aspecto principiológico da norma, ou da força normativa do princípio. Eu diria que existem cláusulas dentro da Constituição que não podem mudar. Outras podem, mas essa não. E outras podem, mas o processo de mudança não é um processo tão simples como se faz com qualquer lei. Ninguém revoga uma Constituição, mas revoga-se facilmente uma lei. Existem as chamadas cláusulas pétreas. São aquelas que dentro da própria Constituição não pode mudar, não pode ser ousada. Isso está lá no artigo 60 da Constituição, que logo a gente vai falar sobre isso. Então, a Constituição nossa, ela é rígida. Por quê? Porque para mudar a Constituição, para mudar as normas constitucionais, algumas delas, né, fora cláusulas pétreas, aquelas que são imutáveis, né, para mudar exige um sacrifício maior do poder legislativo. Por exemplo, para mudar uma lei ordinária ou uma lei complementar, você tem um quórum simples, né? Vai lá no Congresso e tal, uma lei complementar, um quórum absoluto, né? Ah, mas e a lei ordinária, um quórum simples e tal. Mas para mudar artigo da Constituição, não. Você tem que fazer, tem que ir para a Câmara dos Deputados e ser aprovado em 3/5. Depois, outro turno na própria Câmara, por 3/5. E depois, aí vai para o Senado. Se o Senado tem que aprovar por 3/5. E acabou, não, e tem que fazer de novo outro turno, 3/5. Olha só, para mudar uma norma constitucional, eu tenho que fazer 4 grandes votações. Eu tenho que votar 3/5 no primeiro turno da Câmara, 3/5 no segundo turno da Câmara, 3/5 no primeiro turno do Senado, 3/5 no segundo turno do Senado. Então, vendo, é difícil? Mas é imutável? Não. É dura, é rígida, ela é rígida. Tá? Se ela fosse super rígida, nem isso mudava. Ok? Então, a nossa Constituição, ela é promulgada, ela é rígida, tá? Ela é eclética. O que é uma Constituição eclética? É o último tipo que eu quero falar sobre classificação. É eclética. Por quê? A nossa Constituição é eclética porque ela é capaz de abordar todos os assuntos. Todos. Se você for olhar sem lembrar, quer dizer, fala sobre o executivo, legislativo, judiciário, fala sobre a administração pública, fala sobre meio ambiente, fala sobre família, fala sobre consumidor. Meu Deus do céu.
Ela fala sobre todos os assuntos. Por isso ela é eclética, ela aborda todos os temas. E isso é muito bom, a nossa Constituição é espetacular em comparação com as outras Constituições. A nossa Constituição ela aborda tudo, ela é detalhista, e por isso ela é analítica, né? Ela, entre aspas, ela analisa cada ponto desse aqui. Você tem na norma maior, a Constituição, um volume de leis, né? De normas, como eu diria, deixa tudo muito claro para as leis que vêm de baixo. Por isso a nossa Constituição, ela foi construída, portanto, pelo povo, e por causa disso que foi tudo muito bem amarrado, porque nós tínhamos saído de uma ditadura, né? Então, tínhamos saído da ditadura, é preciso uma lei maior, uma Constituição mais forte, rígida, que ela acompanhasse a sociedade, sim, mas ela fosse eclética, abordasse tudo de maneira analítica, de forma assim, bem detalhada, para que não caiamos outra vez numa ditadura. Ponto. Abro parênteses, não vou falar sobre ditadura, e nem vou falar sobre democracia, porque eu tenho grandes questionamentos sobre esse tipo de democracia que nós temos hoje. Mas também muito medo de uma ditadura que nos foi imposta no tempo passado. Não é tempo para a gente falar isso agora, não. Muito bem. E vamos falar então agora sobre alguma coisa que pode cair lá na tua prova. Pode cair lá. Pode cair. Vamos falar só sobre dois poderes. Eu vou falar sobre o poder constituinte. O que é o poder constituinte? É um poder que constitui. É óbvio, né? Então, o poder constituinte, ele pode ser originário ou ele pode ser também derivado. Vamos ficar só nesses dois aqui. Poder constituinte originário ou derivado. Poder constituinte originário, quer dizer, vamos imaginar que aqui seja a Constituição. A Constituição. O poder constituinte originário foi quem fez isso aqui. Foi quem pegou a Constituição passada, jogou fora. E fez uma nova Constituição. Essa nova Constituição, feita pelo poder constituinte originário, ela não tem nenhuma limitação. Ele é um poder ilimitado. O poder constituinte originário, ele montou, ele executou, ele criou, ele formulou, ele escreveu uma nova Constituição. Escreveu quanto quis e o que quis, como quis. Por isso, a Constituição é o fruto do poder constituinte originário, aquele que é ilimitado, aquele que não tem limite. É aquele iniciador, aquele que inicia tudo. É aquele incondicionado, é aquele que não está condicionado a uma Constituição passada, não está condicionado a nenhuma lei. Ele é o Todo-Poderoso. O poder constituinte originário trabalhou da seguinte maneira, olha só. Poder constituinte originário. Nós temos aqui uma Constituição, de repente surgiu uma nova Constituição. Foi a nossa Constituição Federal de 88. Daqui em diante, amigos, tudo isso aqui acabou. A outra Constituição sumiu do mapa. As outras leis que estavam aqui sumiram. Tudo acabou. Eis que virou um tremendo vazio legislativo. Tudo começou com uma nova Constituição.
Mas pensa bem, peraí, chegou uma nova Constituição e as leis todas explodiram, sumiram do mapa? Como é que é essa história? Como é que vai ser feito? Só tem uma Constituição, nós vamos ter que construir todas as leis de novo? Não precisava ser tanto. Por quê? Porque se eu tinha uma determinada lei, por exemplo, uma lei de aluguel, uma lei de luz, uma lei disso, uma lei daquilo, um monte de leis, essas leis bateram na porta da nova Constituição e perguntaram ao poder constituinte originário: senhor poder constituinte originário, eu posso fazer parte desse novo mundo de leis? Aí então o poder constituinte originário comparou esta lei com a nova Constituição. Se essa lei está de acordo com a nova Constituição, seja bem-vinda, ela é recepcionada. Mas se esta lei, uma outra lei qualquer aí, bateu na porta da nova Constituição e ela não estava de acordo com a nova Constituição, ela é inválida, ela é nula, ela sumiu do mapa, ela foi não recepcionada, acabou-se, foi revogada, sumiu, acabou. Então, quando a nova Constituição aconteceu em função do poder constituinte originário, é como se ela tivesse plantada no meio de um portão. E as leis então vão entrar para essa nova era, comandada por uma nova Constituição. Só vai entrar nessa nova era aquelas leis que tiverem condições de estar respeitando a Constituição, tanto no seu aspecto material como no seu aspecto formal. Se ela está respeitando a Constituição, ela é recepcionada. Se ela não é, ela é não recepcionada. Ela é nula. Sumiu. Escafedeu-se. Não quero entrar em detalhes, tá? Então, esse é o fenômeno da recepção. Esse é o fenômeno da recepção. Então, guarda esse nome, recepção. Qual é o fenômeno da recepção? É quando, tendo nós uma nova Constituição formulada pelo poder constituinte originário, esta lei foi aceita a esse novo mundo jurídico. Porque, embora ela tivesse sido publicada e estado em vigência numa época antes da nova Constituição, ela agora também vai ficar. Parece o PMDB, esse partido, né? Ele está sempre no poder, né? Ele está sempre recepcionado pelo novo poder, sempre. Quando falar, lembra do PMDB. É assim. No dia que sair a Dilma, entrar o outro, aí ele também vai ser recepcionado, que também vai para o poder, né? Aí sai o outro, entrou outro poder, aí o PMDB, também estou contigo, e vai. PMDB é assim, tá? Então, lembra disso. Havia uma lei passada, teve uma nova lei, uma nova Constituição feita pelo poder constituinte originário, e ela foi aceita no novo ordenamento jurídico. Ela foi recepcionada. E aquelas que não se aceitavam, não entendiam, não estavam de acordo com a nova Constituição, elas foram revogadas. Tá bem? Muito bem. No entanto, a Constituição, quando ela foi editada e foi publicada, e aqui eu estou dizendo aqui uma nova Constituição, é um livro, né? É um livro, né? Esse livro foi feito pelo poder. Poxa, acabou mesmo, gente.
Caramba, como eu escrevi. Pelo poder constituinte originário, não foi? Aquele que é ilimitado, incondicional, ilimitado, incondicional. Meu Deus, deu branco aqui. Ilimitado, incondicional e inicial, né? Então, esse poderzão grandão aqui, parece Deus, um negócio assim grandão demais, né? O poder fez uma nova Constituição. Está aqui a Constituição feita por ele, tá certo? Muito bem, esse é um livro aqui. Muito bem. Só que o poder constituinte originário deixou aqui dentro deste livro, chamado Constituição, ele deixou um novo poder. Sabe qual é o poder aqui que está aqui dentro desse livro? É o poder constituinte derivado. Com esse poder constituinte derivado, eu pude reformar essa Constituição, eu posso alterar essa Constituição. Então, quando eu altero essa Constituição, eu altero porque o poder constituinte originário deu lá dentro dessa Constituição um novo poder, o poder de se reformar, um poder de se rever, é o poder derivado. Então, quando eu quero ter uma determinada norma aqui da Constituição e eu quero alterar essa norma, por quê? Porque ela não está mais de acordo com a sociedade, etc, etc. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma emenda. Ora, se eu vou fazer uma emenda nessa Constituição, eu só vou poder fazer essa emenda porque eu tenho poder de fazer essa emenda. Poder esse que foi dado pelo poder constituinte originário. Este poder se chama poder constituinte derivado. Então, esse poder constituinte derivado pode emendar a Constituição. Então, nós temos basicamente dois grandes poderes. Nós temos o poder constituinte originário, que uma vez que tenha feito a nova Constituição, ele vai embora, some, vai embora. Mas deixa um poder aqui. Que poder que ele deixou na sua própria Constituição? O poder constituinte derivado, que ele pode reformar a própria Constituição e ele pode rever a própria Constituição. Tá legal? Muito bem. Para fazer essa revisão dessa emenda aqui, ele diz que você vai ter que ir na Câmara dos Deputados, passar pelo primeira votação e ter a votação positiva de 3/5 dos membros. Logo depois tem uma segunda votação na Câmara dos Deputados e que tem que ter 3/5 dos membros aprovados. Depois caminha para o Senado. Vai no Senado e tem que ter a primeira votação, tem que ser aprovado por 3/5 dos membros do Senado. Depois tem uma segunda votação, também tem que ter 3/5 dos membros do Senado para ser aprovado. Então, para você poder mudar a Constituição, eu tenho que fazer um processo bem demorado e muito difícil. Daí a rigidez da Constituição. Vai para a Câmara dos Deputados, aprovado por 3/5, nova votação, aprovado por 3/5, vai para o Senado, chegou no Senado, primeira votação 3/5, segunda votação 3/5. Aí sim, pode emendar a Constituição. Você não ouviu falar? A emenda à Constitucional número 45 alterou o Judiciário, então não sei o quê. Essa emenda constitucional nada mais é do que uma norma que era da Constituição que mudou, agora é outra. Mudou algum texto, alguma palavra, alguma coisa, né? Então mudou por quê? Mudou porque o poder constituinte originário deu poder à Constituição para mudar a ela mesma através das emendas. Deu para mais ou menos entender o que seria poder constituinte originário, o poder derivado? Deu para entender aqui a rigidez da Constituição? Okay. Tudo bem. Vamos ver esses termos que a gente vai usando, né? Tudo bem. Sobre os poderes constituintes, a gente não pode ficar falando muito mais do que isso, gente, mas é muito assunto sobre isso. Recepção, se lembra? Recepção, o que é? É uma lei antes da Constituição atual. Surgiu uma nova Constituição atual. Esta lei que está em vigor deixou de estar em vigor. E ela só vai poder estar no novo contexto jurídico nacional se ela estiver conforme a nova Constituição. Esse é o fenômeno da recepção.
Se não estiver conforme a Constituição, não será recepcionado. Tá bom? Muito bem. Outro tema interessante seriam os direitos e garantias fundamentais, tá? Vamos tomar um cafezinho e vamos falar sobre o artigo 5º da Constituição, tá bem?